Bom dia. Vamos então dar prosseguimento ao nosso estudo sobre penhora. Estávamos falando na aula passada sobre os bens impenhoráveis, né, a ordem dos bens a serem penhorados. Falamos penhora absoluta, impenhorabilidade absoluta, impenhorabilidade relativa. Então, nós vimos essa parte estrutural, né, acerca do objeto da penhora, né, o âmbito de incidência e o âmbito de não incidência da penhora. Então, hoje nós vamos ver os demais elementos, né, da penhora, a questão da documentação da penhora, seu registro, depósito, lugar da realização da penhora e modificações da penhora. Também, né, vamos ver algumas penhoras especiais, né, algumas modalidades de penhora, né, como penhora de dinheiro, né, depósito, aplicação financeira, a famosa penhora eletrônica, né, ou penhora online. Vamos ver também a penhora de créditos, que é bem interessante também. Vamos estudar também a penhora de cotas, né? Capítulo importante aí, também afetado ao direito empresarial também. Vamos ver penhora de empresa. Vamos estudar também penhora de percentual de faturamento de empresa, né? Vulgarmente conhecido como penhora de boca do caixa, né? O que no CPC anterior era conhecido como usufruto judicial, né? Era uma técnica expropriatória, né? Mas agora foi trazida para o CPC de 2015 como sendo uma técnica de penhora, chamada penhora de frutos, né, um rendimento de coisa móvel e imóvel, que também não deixa de ser uma penhora de percentual de faturamento de empresa, né? Até coloquei aí na parte de cima. E, por fim, né, a fase instrutória, ela é composta tanto pela penhora, o estudo da penhora, então assim que nós acabarmos o estudo da penhora, vamos estudar a avaliação, que é o próximo passo. E aí nós finalizamos, então, essa fase instrutória. Então, com o estudo da avaliação dos bens penhorados. É justamente esse o propósito. Aí nós vamos para a próxima fase, que é a fase instrutória. Depois, fase satisfativa. E concluímos o procedimento executivo. Tá? Pois bem, então, traçado aqui o nosso panorama, né? Então, vamos falar então sobre essa primeira parte, né? Que é a questão da documentação da penhora, o seu registro e o seu depósito. Pois bem, então vamos traçar aqui as linhas gerais sobre essa questão da documentação. Bom, essa parte da documentação da penhora começa ali no artigo 837 do Código de Processo Civil, né? E fala ali sobre a questão, as normas de segurança, né, que devem seguir os critérios uniformes, né, do Conselho Nacional de Justiça. Então, ele fala que a penhora de dinheiro, né, e eventuais averbações de penhora de bens, tanto móveis quanto imóveis, elas devem se dar pelo meio eletrônico, né? Pois bem, o que se trata ali, nesse artigo 837, né, se você puder depois acompanhar o seu código, então ali nós estamos falando ali de comunicação eletrônica dos atos executivos. Então, na realidade, não é uma penhora que se faz por meio eletrônico. O que ocorre por meio eletrônico é a comunicação à instituição financeira, no caso de dinheiro, né, ou de qualquer outro ente, né, nos demais casos, da realização da penhora, ou da necessidade de se averbar a penhora no registro de bens, né? Então, porque a penhora ela é sempre feita por auto de penhora ou por termo de penhora. Isso é o que está dito ali no artigo 838. Então, a penhora por auto de penhora é quando é o oficial de justiça que procede, que faz essa penhora. É o oficial de justiça, então, ele procede à penhora e ele vai fazer por meio de um auto de penhora, que ele vai descrever ali o dia, o mês, o ano, o lugar em que foi feita aquela penhora, os nomes do exequente, do executado, ele vai descrever, né, os bens penhorados, está lá no artigo 838, e vai ainda nomear o depositário daqueles bens, né? Pode ser o próprio executado, como nós já vimos, ou pode ser colocado nas mãos de um terceiro. Pois bem, então o auto de penhora, quando é feito por auto de penhora, então é feito pelo oficial de justiça. Agora, pode acontecer da penhora ser feita também pelo escrivão
né, pela secretaria, né, que o escrivão é o chefe da secretaria. Então aí se chamará termo de penhora. Termo de penhora. Então, auto de penhora é feito pelo oficial de justiça e termo de penhora é feito pelo escrivão. Tanto uma quanto a outra tem que obedecer os requisitos do artigo 838, que fala da indicação do dia, mês, ano, lugar em que foi feita essa penhora, o nome do exequente, o nome do executado, né, a descrição desses bens penhorados e nomeação do depositário. Tá? Então, essa é uma questão importante, né, que precisa ser feita. Tá? Então, a documentação da penhora, né, ela é feita tanto por auto de penhora ou por termo de penhora, tá? Então, conforme seja oficial de justiça ou escrivão. Então, o descumprimento, né, nesse disposto no artigo 838, né, de todos esses elementos descritivos, né, tanto auto, a palavra auto significa descrição, né? Então, esse aqui é um elemento mínimo, né, que deve ser constar quando da descrição dos bens penhorados, né? Então, sob pena de invalidade do auto de penhora, né, sob pena de anulabilidade, né? Então, o próprio STJ, né, já teve a oportunidade de dizer que esses requisitos aí que estão no artigo 838, que eu acabei de comentar com vocês, são requisitos mínimos, né, e o não cumprimento ali daquelas formalidades, né, dessas indicações mínimas, né, descritivas, então vai invalidar o auto ou o termo de penhora, tá? Então, agora, a não indicação de um depositário, isso não causa qualquer prejuízo, tá? Então, isso é um ponto de amarração importante, interessante para você mentalizar, tá? Então, cuidado, né? Então, que são as pautas mínimas, né, de documentação, estão ali no artigo 838 do Código de Processo Civil, tá? Pois bem, o 839, né, ele vai falar o seguinte, que a penhora, ela é considerada feita, né, mediante apreensão e depósito de bens. Aliás, se você for relembrar, né, o conceito de penhora, nós comentamos que é um ato executivo de apreensão de bens, né? Então, o 839 ele te dá essa ideia também, né, de que a penhora, né, ela tem esse caráter de apreensão, né, e depósito de bens. Então, é bem interessante que o 839 meio que dá uma conceituação, né, acerca do que vem a ser a penhora, né. Então, o 839 ele vai dizer para você como que é considerada a penhora. Ela é considerada feita, acabada, né, por meio da apreensão e depósito dos bens. E quando isso é feito, tem que ser lavrado, então, o auto, né, se as diligências forem concluídas no mesmo dia. Então, a questão que se coloca aqui é a seguinte, você precisa mentalizar, né, não se confunde a ideia de penhora com a ideia de depósito. São ideias que não se confundem. Então, é considerada realizada a penhora com a documentação da constrição, tá? Então, a penhora forma-se através de uma sucessão de atos, iniciando com a individualização e culminando com a constituição do depositário. Então, só com a constituição do depositário é que vai se aperfeiçoar essa penhora, né? Mas o depósito, ele consiste em um ato complementar à penhora. Então, a penhora, ela é uma documentação da constrição. É um ato executivo de apreensão, mas que vai documentar a constrição. E a finalidade da penhora, o propósito da penhora, é afetar o bem à atividade executiva. Quer dizer, olha, este bem foi penhorado e ele está vinculado à atividade executiva do processo tal. Né? Às vezes recai mais de uma penhora sobre mais de um bem, ou sobre o mesmo bem, né? Então pode servir a mais de um processo. E o depósito, ele vai consistir num ato complementar e tem por função o depósito a conservação do bem penhorado, tá? Então, aí, né,
eventual recusa, né, do executado em assinar o auto, o termo de penhora, na condição de depositário, né, às vezes ele não quer ficar como depositário daquele bem, isso não invalida a penhora, que são atos distintos. São atos distintos. Tá? O próprio STJ já se posicionou com relação a isso, dizendo que a recusa do executado em assinar o auto ou o termo de penhora, na condição de depositário, né, isso não invalida a penhora, tá? Porque são atos distintos, tá? Mas você vai achar doutrinador que fala que a concretização da penhora se daria como depósito. Não me parece que esse seja o melhor entendimento, tá? Então, nós temos aqui o seguinte, que a ausência também de nomeação de um depositário, né, no auto também não vai causar invalidação da penhora. Tá? Então você tem que fazer essa distinção, né? Então, se os precedentes do STJ dizendo que não invalidam a penhora, o fato de não termos um depositário, o fato de haver recusa de alguém de figurar como um depositário daquele bem, né? Então isso demonstra que são atos distintos, né? Ainda que realizados no mesmo ato, ainda que realizados de forma concomitante, tá? Então eles podem, o depositário pode ser nomeado, né, sem qualquer prejuízo em ato processual subsequente. O STJ já se posicionou com relação a isso. O professor Luiz Guilherme Marinoni, né, o Daniel Mitidiero, o Sérgio Arenhart também se defendem essa ideia, tá? Então, tem essa perspectiva, tá? Então, cuidado, não se confunde penhora com depósito. Tá? A penhora, então, ela é realizada com a documentação da constrição, é o que a gente acabou de ver no artigo 838 do Código de Processo Civil, e a finalidade da penhora é afetar o bem à atividade executiva. Agora, e o depósito vai ser uma atividade complementar à penhora. E o grande propósito do depósito é assegurar que alguém, né, fique ali responsável pelo cumprimento, né, pelo resguardo, pela proteção, né, pela conservação daquele bem penhorado, tá? Então essa é uma questão relevante, tá? Bom, se você for ver ali o artigo 840, né, você vai ver que uma preferência ali, né, de depósito, né, ele fala especificamente do depositário, né, 840 do Código de Processo Civil. Então, o auto de penhora, né, então ele deve conter a nomeação do depositário do bem penhorado. Nós vimos que isso pode ser feito em ato posterior, não tem o menor problema, segundo o próprio STJ. Tá? Então, qual é a função do depositário? Para que serve o depósito? Nós acabamos de ver que é para conservar o bem. Né? Então, para evitar que o bem, né, especificado venha a faltar, né, quando chegarmos lá na fase expropriatória, então é por isso que o CPC diz que tem que ser feita a apreensão e o depósito do bem, né? Então, o depositário então, vai ser aquela pessoa que vai ficar responsável, né, por guardar o bem, né? Então, e podemos ter um depositário judicial, que é um auxiliar da justiça, né, propriamente dito, que é serventuário, componente do órgão judicial, e quando for penhora de dinheiro, né, nós podemos ter, então, como depositário, uma instituição financeira, uma instituição de crédito. Então, e essa instituição vai ter esse munus, né, ter esse encargo, né, e vai acabar funcionando como auxiliar da justiça de forma extravagante, né. Então, esse artigo 840 nos traz essa perspectiva, tá? Então, mas lembre-se, né, então, quando alguém é nomeado um depositário, né, você pegar ali o 840, ela fala da preferência, né,
serão preferencialmente depositados. Quantia em dinheiro, então fala Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, algum outro banco credenciado. Se for móveis, semoventes, né, pode ser um depositário judicial, né, móveis, semoventes, imóveis urbanos, ou ainda direito adquirido sobre imóveis urbanos, fala em poder no depositário judicial. Imóveis rurais, ainda, direitos aquisitivos, né, sobre imóveis rurais, depois veja o artigo 840. Então, máquinas, utensílios, né, então pode ficar em poder do executado, desde que ele também preste uma caução idônea, né. Então, a lei diz, né, que em alguns casos o próprio executado será o depositário do bem. Então, o que você extrai disso, né? Como nesse caso dos imóveis rurais e seus utensílios, né, instrumentos úteis à atividade agrícola, mediante caução. Que essa regra, então, ela pode ser aplicada analogicamente também em casos em que a penhora se deu em imóvel urbano, né? Então, imóvel urbano, tanto residencial quanto não residencial. Não vejo qualquer problema disso, né? Então, às vezes é uma questão de oportunidade, né, de conveniência. Às vezes é bastante conveniente que fique nas mãos do executado como depositário. Faça, às vezes, uma dificuldade de cuidar daquele bem, né, até para ficar mais barato, né, porque quem fica como depositário, às vezes, acaba tendo que receber uma remuneração por esse encargo, né. Então, e uma forma de agilizar, né, o processo de execução, tornar esse processo de execução menos dispendioso, então é bastante eliminando de gastos, né, com o depositário judicial, então é uma medida que se impõe, né, bastante interessante, tá? Então, e temos precedentes, né, do STJ falando que o devedor pode permanecer na sua posse, exercendo ali um encargo como depositário, então quando a retirada da posse, né, do devedor puder causar evidentes prejuízos, né? Então, temos precedentes do STJ nesse sentido, tá? Então, é uma questão de economia também processual, né? Então, nós temos essa perspectiva. Bom, se você for analisar o artigo 840, que nós estamos comentando, ela traz ali uma regra não exaustiva. O professor José Miguel Garcia Medina fala isso de forma categórica, né? O rol ali do artigo 840 é não exaustivo, né? Então, nós podemos, geralmente, né, se designa uma pessoa com conhecimentos técnicos específicos para exercer essa função de depositário. Então, como alguns casos, né, em que não é apenas deve ser feita a guarda, né, do bem, mas também, de algum modo, tem que ser feita ali alguma ação adicional, né, a fim de conservar a coisa, né? Então, por exemplo, cuidar de gado, depósito de gado. Então, não pode ser qualquer pessoa, né? Tem que ser alguém que tenha conhecimento, né, de como cuidar, como tratar de gado, né, para saber das especificidades de conservação, né, do valor econômico, né, e do proveito útil, né, dos semoventes, né? Então, e é claro, há situações em que basta um mero depósito, né? Então basta deixar a coisa ali guardada, não precisa de maiores cuidados, só ter um local, né, que vá manter aquele bem seguro, né, como por exemplo automóveis, né, ou bens móveis em geral. Então, agora nós temos também algumas situações, e nós vamos ver isso nas chamadas penhoras especiais, né, quando formos falar sobre penhora de faturamento de empresa. Então, nós vamos ter que nomear um administrador depositário também, ele não é só um administrador, mas ele é um depositário, que tem que ser um profissional qualificado para o desempenho dessa função, né? Para fazer uma penhora de empresa, né? Uma penhora de faturamento. Então, vamos ressaltar isso, tá? Quando estivermos falando sobre essa temática. Só um outro detalhe, né? Então, que o 840 ele fala do Código de Processo Civil, né, que nós estamos comentando, ele fala que os bens devem ser preferencialmente depositados, né? Então, o CPC ele está rolando ali uma ordem preferencial de depósito. Então, é uma opção, né, do legislador infraconstitucional. Então, claro, né?
como o próprio Medina diz, em casos excepcionais nós podemos mudar essa regra, né? Então, a regra, né, segundo o professor Marinoni, é que esse depósito fique na mão de terceiros, né? Mas como nós já comentamos, né, pode ser que por razões econômicas, né, é possível que fique o encargo de depositário na mão do exequente, né? Ou até mesmo sobre o executado, né? Até mesmo o executado, né, como a gente já comentou, né? Aliás, até mesmo o exequente, né? Então, o executado foi o que eu comentei. Então, são perspectivas bastante interessantes, tá? Depois, então, você dê uma olhada no artigo 840 do Código de Processo Civil. É claro que aquele que for nomeado depositário, ele vai ter alguns encargos, né? Então, direitos e deveres, né, do depositário. Então, o depositário judicial, aquele que fica como depositário judicial, ele tem o direito à remuneração pelo seu trabalho. Também a figura do depositário está prevista no artigo 160 do Código de Processo Civil, tá? Dê uma olhada também no artigo 160 do Código de Processo Civil, que fala do depositário. Porque no processo, nós temos os protagonistas, né? Juiz, autor e réu, né? No caso aqui da execução, exequente e executado, são os protagonistas. E nós temos também os auxiliares da justiça. Então, nós temos lá o oficial de justiça, né? Temos o perito, né? Que são os mais comuns, né? Os mais... Temos ainda tradutor, intérprete, né? Enfim, e temos a figura do depositário. Então, se você for ver ali os atores, né, da relação jurídica e processual, né? Então, o depositário é um coadjuvante, né? Que aqui na execução ganha sua relevância, né? Então, ele tem ali, então, o dever de zelar por aquela coisa, de cuidar daquela coisa, mas ele tem também o direito de remuneração pelo seu trabalho, né? Então, e o executado, né, quando ele fica na figura de depositário, ele não tem direito à remuneração. É bem interessante essa perspectiva. Porque é dever dele, né, de zelar e guardar a coisa do seu próprio patrimônio. É um dever inerente a ele, já que o devedor responde com todo o seu patrimônio. Então, no caso de afetação por meio de uma penhora, aquele patrimônio que foi penhorado, ele próprio tem que zelar, tem que resguardar. Então, ficando ele próprio, né, como depositário, como eu até comentei com vocês há pouco, né, por razões econômicas, às vezes é interessante deixar o próprio depositário, o devedor como depositário, então você vai ter menores gastos, né, menores custos, porque ele não vai ser remunerado por esse munus público, né, por esse encargo, tá? E, obviamente, né, direitos e deveres do depositário, o depositário então responde também pelos prejuízos que, às vezes por dolo ou por culpa sua, causar a parte contrária. Isso está lá no artigo 161 do Código de Processo Civil, tá? E ele tem o dever também de restituir a coisa sempre que for solicitado, tá? E não fazendo, ele vai ser considerado depositário infiel, tá? Então, é bem interessante. Só lembrando a vocês que o Supremo Tribunal Federal, né, por meio da súmula vinculante do número 25, não permite mais a prisão civil do depositário infiel. É aquele precedente, né, já ficando antigo, né, já temos 15 anos, quase 15 anos, né, que é o leading case, né, o RE 466343, né, que depois gerou a súmula vinculante número 25, nesse precedente. O STF falou que os tratados de direitos humanos que não tenham sido incorporados com aquele quórum de emenda constitucional, né, eles teriam status supralegal, né, como o Pacto de São José da Costa Rica, né? Enfim, é bem interessante. Bom, o 841, né, terminando aqui, né, vamos acerca da formalização da penhora, né, então, feita essa formalização da penhora, né, então, temos o dever de intimar o executado da penhora. Então, olha que interessante, né? Realizada, então, a penhora, o executado tem que ser prontamente intimado.
né? Essa intimação, então, ela é feita como? Na pessoa do seu advogado, como regra, né? O advogado do executado, como regra, né? Se ele não tiver advogado, aí sim vai ser feita a intimação postal, né, pessoal, né, pela via postal, carta com aviso de recebimento, tá? Tendo advogado, estão nos autos, intimado na pessoa do seu advogado. Não tendo advogado, então é feita a intimação da penhora pela via postal, né? Então, e se essa penhora é feita na presença do executado, né, então ele está lá presente, o oficial de justiça vai lá para fazer a penhora, e o executado está presente, né, ele vê toda a penhora sendo feita, então a ciência é presumida, né, então vai ser dispensada a intimação da penhora, tá? É bem interessante essa regra, né? E se houver alguma alteração do endereço do advogado e a intimação é dirigida ao endereço que está constante nos autos, né? Então, isso até a gente vê lá como ato atentatório à dignidade da jurisdição, né? Quando o advogado muda o endereço, né, e não comunica no processo. Então, a intimação que foi feita no endereço que está nos autos vai ser considerada válida. Se ele mudou de endereço e não informou, né, então, quem dá causa a uma nulidade não pode alegá-la. Ninguém pode beneficiar da própria torpeza, ninguém pode beneficiar da própria má-fé, né? Então, é a ideia do tu quoque, lá da boa-fé objetiva, né? Então, é bem interessante essa perspectiva. Então, se for enviado para o endereço constante nos autos, vai ser considerado regularmente estimado, executado. Então, quando dirigido ao endereço constante nos autos, ainda que o executado tenha mudado de endereço sem a comunicação do juízo, tá? Então, essa é uma perspectiva bastante interessante, tá? Pois bem, o artigo 842, né, fala que se a penhora recair sobre um bem imóvel, né, ou sobre um direito real sobre o imóvel, temos que intimar também o cônjuge do executado, né, a não ser que seja o caso deles serem casados sob o regime da separação absoluta de bens, tá? E às vezes não é fácil você ter esse tipo de informação. Então, exceto nesse caso, né, da separação absoluta de bens, então é sempre obrigatória a intimação do cônjuge do executado. Então, ele deve recair a penhora, quando a penhora recai sobre imóveis, né? Então, isso tem qual o propósito disso? Justamente para propiciar que o cônjuge reaja, né? Tome alguma providência no caso da realização dessa penhora, né? Então, se ele entende, né, por exemplo, que o imóvel, aquele imóvel responde, né, que a sua parte, a sua ameação deve responder com durante a execução, então ele vai poder, por exemplo, questionar isso, por exemplo, uma impugnação, né, se for uma execução por título judicial, por meio dos embargos da execução. Agora, ao contrário, se ele entender que o bem penhorado ou a sua ameação não devem submeter à execução, então ela não deve, ela não responde para aquela dívida exequenda, então aí ele vai se valer dos embargos de terceiro. Então essa é a grande questão aqui, da intimação do cônjuge, né? Então, e tem até a súmula, né, do STJ, a súmula 134 fala que, embora intimado, né, da penhora do casal, o imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargo de terceiro para a defesa da sua meação, né? Então é um conceito bastante interessante. Ainda, né, não terminamos, temos o artigo, estou comentando artigo por artigo, né, você deve ter percebido. O 843, ele vai tratar, né, da penhora de bem indivisível. Então, bem indivisível é aquele que não permite fracionamento, né? Igual a penhora de uma casa. Não tem como você partir ela em dois, né? Então, e aí, né? O que fazer, né? Então,
se for nessa situação, né, de dificílima alienação de uma fração ideal, né, no bem divisível, então, que poderia, obviamente, frustrar, né, a execução, né, porque não ia ter interessados em comprar metade de uma casa, então uma parte, 25%, 30% de uma casa. Então, a solução, né, do problema, né, aqui que o artigo 843 traz, é que esse bem seja vendido, né, que esse bem seja penhorado e alienado. E aí, o produto da alienação, o produto da venda, né, uma parte vai ser para satisfação, né, do direito do exequente, né, e a outra parte, que, por exemplo, a ameação do cônjuge, né, então tem que ser restabelecido para aquele cônjuge. Então, tem ali, nós vamos vender o bem inteiro, ele vai ser alienado por inteiro, e a parte do coproprietário entrega para o coproprietário, e a outra parte, que é do devedor, então vai ser usado para pagar os débitos, tá? Então, e o próprio STJ já se posicionou sobre isso, né? Em julgados até recente, 2019, dizendo que o imóvel tem que ser alienado, então, por inteiro, né? E o produto da venda, então, metade você dá para o coproprietário, que não tem nada a ver com o débito, e a outra metade, né, você usa para pagar os devedores do coproprietário, do outro coproprietário. Imagina, eu e meu irmão somos proprietários de um imóvel, eu devo, ele não, né? Então, mas o imóvel é indivisível, não tem como fracionar, é impossível fracionar ele. Então, uma casa, né? Então não tem como. Ela está toda edificada. Então, nós vamos vender o bem inteiro, então pega metade, que é do meu irmão, que não tem nada a ver com o débito, entrega para ele, a metade dele, e a outra metade, que é minha, sou o devedor, vai ser usada para pagar credores, tá? Então, isso vai se aplicar em qualquer hipótese de condomínio de bem indivisível, não é só de marido e mulher, por isso que eu dei esse exemplo do meu irmão, né? Então vai aplicar a outras hipóteses, nem que a penhora recai sobre o bem indivisível em condomínio. Então, esse bem indivisível, né? Pode ser fracionado. Ele pode ser penhorado, alienado, então vai entregar o produto da alienação em parte ao exequente, outra parte aos demais condôminos, os demais proprietários, tá? Então, e tem uma ideia aqui interessante, né? A questão da insuficiência do produto da expropriação. O que significa? Que não vai ser possível, então, alienar o bem, né, por valor que não garanta, pelo menos, a preservação da cota parte do coproprietário, ou do cônjuge que não tem nada a ver com a execução. Então, essa é uma questão importante, tá? Então, se quando da venda, da alienação, não for garantido, então, pelo menos o pagamento da metade daquele que não deve, então, essa expropriação não deve ser feita, tá? E temos ainda, no artigo 833, uma ideia aqui, um dispositivo que fala de preferência da arrematação, né? Então, no caso de bem indivisível, né? Então, se for na tentativa de arrematação, de eventual leilão. Então, igualdade de condições com outros interessados, o coproprietário ou o cônjuge, né, que não deve, né, claro, eles têm preferência na aquisição do bem indivisível. Então, perceba, bem indivisível tem dois proprietários, um que deve e outro não. Esse bem vai ser vendido, alienado. Então, imagina lá, um leilão público, né? E se o coproprietário, o outro coproprietário, que não deve, cobrir o lance, né, tiver igualdade de condições, né, na arrematação do bem com os demais, com os terceiros que queiram comprar aquele bem, então ele vai ter direito de preferência na arrematação, porque ele já é coproprietário, tá? Então é bem interessante essa regra, né, essa regra do direito de preferência na arrematação do bem em igualdade de condições. Está no parágrafo 1º do artigo 843 do Código de Processo Civil, tá? Então é bem interessante essa lógica. E não tínhamos esse dispositivo, né, no CPC anterior.
no CPC de 73, tá? Que é aquela regra também, né, quando da insuficiência, né, do produto da expropriação também não tínhamos. É bem interessante. Então foi uma inovação aqui no Código de Processo Civil de 2015, né, que entrou em vigor em 2016. Bom, a outra regra aqui, né, no artigo 844 do Código de Processo Civil, fala da presunção, né, absoluta do conhecimento de terceiros. Então, sendo feita a penhora, né, nos termos do artigo 838, então ela vai ser existente, válida, eficaz entre as partes, né? Então, desde que devidamente documentada ali pelo oficial de justiça, né? Ou feito por termo nos autos pelo escrivão. Ok. Então, isso vai valer entre as partes, exequente e executado. Agora, tanto que a penhora tem que ser imediatamente comunicada ao executado, né? Dever de intimação. Agora, para que a gente dê ciência a terceiros, para que terceiros tomem ciência do teor daquela execução, e ganhe o que a gente chama de efeito erga omnes, né? Então, é imperioso observar esse dispositivo do artigo 844, né? De providenciar a verbação do arresto, né? Ou da penhora no registro competente. É isso que está dito no artigo 844. Então, porque quando é feita a averbação da penhora no registro imobiliário competente, vai gerar a presunção absoluta de conhecimento por parte de terceiros acerca daquela constrição patrimonial. Então, eventual terceiro, né, que vai adquirir aquele bem, ele não vai poder alegar que ele não sabia. Presunção absoluta, ou seja, não comporta sequer prova em contrário, né? Então, agora, quando é feita só uma penhora, está lá dentro do processo só, né, só vai vincular exequente e executado. Então, se aquele bem, por um acaso, for alienado, né, então, o eventual terceiro de boa-fé pode alegar a sua proteção, a proteção jurídica. E uma parte significativa da jurisprudência protege o terceiro de boa-fé, que adquire o bem penhorado, então, que não tenha sido devidamente registrado, né? Então, mesmo em fraude à execução, então, às vezes, você pode correr o risco daquela alienação ter sido considerada válida por causa da proteção a terceiros de boa-fé. Né? Então, cuidado com isso, né? Que nós temos, então, inclusive, precedentes do STJ falando da proteção do terceiro de boa-fé de bem penhorado, né? Mesmo que incorra em fraude à execução, tá? Então, para que dê conhecimento a todos, a terceiros, né, que ficasse erga omnes, então com presunção absoluta de veracidade e de publicidade, principalmente, né, então o exequente ele deve averbar essa penhora no registro competente, tá? E ele não vai fazer isso independentemente de mandado, então isso é uma questão muito interessante. E depois, né, basta ele apresentar essa certidão de teor da penhora, né, ao ofício imobiliário, para que o ofício, né, de registro, então, proceda a essa averbação da penhora para gerar a presunção absoluta de conhecimento da constrição por terceiros, tá? Então, agora, essa averbação da penhora não é indispensável para a constituição da constrição, é apenas para dar ciência a terceiros, tá? Porque dentro do processo, como a gente já comentou, a construção vai ser válida e eficaz. Já vai vincular o executado, né? Então essa medida, essa averbação, ela busca apenas dar a terceiros, né, a ciência da existência desse ônus, tá? Então, e o próprio STJ já salientou isso, né, que esse registro, né, ou averbação, não é ato constitutivo da penhora, não é ato da penhora, é apenas para dar ciência, tá? Porque a penhora em si, lembre-se, nós já comentamos isso, né, o artigo 838, ela vai se formalizar mediante a lavratura do auto ou do termo no processo. O termo de penhora pelo escrivão, o auto de penhora pelo oficial. É aí que você formaliza a penhora, tá? Então, não é ato constitutivo a averbação, é apenas para dar ciência a terceiros e evitar, né, que terceiro de boa fé, né, adquira aquele bem e invoque a sua proteção, né, como terceiro de boa fé, tá?
Então, é bem interessante essa perspectiva, ok? Pois bem, então terminamos, né, com essa análise até do artigo 844, né? Terminamos, então, essa primeira fase, né, da documentação da penhora. Terminamos ela. Então, ela vai, né, do artigo 837 até 844. Então, é isso que nós comentamos agora. Deixa eu só colocar aqui para ficar mais claro. Então, ó, deixa eu só rebaixar aqui. CPC. Artigo 837 a 844. Foi isso que nós acabamos, então, de analisar, ok? Então, vamos agora fazer a análise do artigo 845, até o artigo... Ao lugar, né, da realização da penhora são só 2 artigos, 845 e 846. Deixa eu aproveitar aqui o ensejo, né, já que eu estou aqui manipulando o slide. Então, artigo CPC, artigo 845 e 846. Então, vamos fazer a análise deles agora. E, por fim, né, modificações da penhora estão, então, no CPC, artigo 847. Deixa eu só manipular aqui o slide. As modificações da penhora até 847 a 853. Artigo 847 a 853 do Código de Processo Civil. Vamos comentar eles hoje também. Aí a gente termina. Por hoje tá bom. E na próxima aula a gente vê as penhoras em espécie. Tá? Então vamos comentar aqui. Então agora nós vamos falar de lugar da realização da penhora. Lugar da realização da penhora. Ok? Então vamos comentar aqui esses dois artigos, 845 e 846. Deixa eu só inserir uma setinha aqui para ficar mais bonitinho. Então estamos aqui. Então vamos comentar aqui o artigo 845. Bom, esse artigo 845, né, então, ele inaugura aqui a parte do lugar da realização da penhora, né? E temos uma regra bastante elementar, né, que onde quer que se encontrem os bens, será efetuada a penhora, né? Ainda que ele esteja sob a guarda, né, ou detenção de terceiros, posse, né, de terceiros. Então, a penhora ela vai ser efetivada onde quer que se encontrem os bens executados sujeitos à execução. Então, não tem... Tanto é que nós vimos lá na aula de competência, né, quando estava falando de petição inicial na execução, nós dissemos, né, que a penhora, ela pode, a execução ela pode ser proposta no local onde se encontrem os bens, né? Então, é só para relembrá-los. Então, aqui, né, que você precisa mentalizar que a condição, então, para que a penhora seja realizada é que o bem seja suscetível à penhora, de penhora, né? Ou seja, aquele bem que é do executado, que ele seja passível de ser responsabilizado, né? Então, não seja impenhorável, né? Por isso que nós estudamos falando bastante sobre impenhorabilidade de bens. Então, não importa o lugar em que ele se encontra, né? Então, e o oficial de justiça encontrando, né, falamos isso lá sobre a pré-penhora, não, arresto executivo, então encontrando, ele tem o poder de realizar a penhora. Tá? Não importa, né, o fato, né, de os bens penhoráveis se encontrarem na posse, detenção ou guarda de terceiros. Então isso está dito aí no artigo 845. Então, vai ser alcançado pela penhorabilidade de bens. Tá?
E é claro, né, que esse eventual terceiro, né, achar que está sendo prejudicado, né, por uma penhora equivocada, né, do bem que é do seu patrimônio, não do executado, então ele pode opor embargos de terceiro, né? Então, e os embargos de terceiro estão lá no artigo 674 do Código de Processo Civil, né? Como nós já vimos, no artigo 838, a penhora vai ser realizada a partir do auto de penhora ou do termo de penhora, né? Pode ser feita de forma física ou eletrônica, né, a comunicação. Então, mas independentemente de qualquer coisa, ela vai ser documentada nos autos, né? E com relação a imóveis, né, basta que você pegue uma certidão, né, da matrícula, né, do imóvel e junte nos autos, né? Então, basta a juntada da certidão da matrícula nos autos, para que aí o escrivão, né, chefe da secretaria, né, se faça o termo da penhora, né? Então não importa, né, se o imóvel está localizado fora aqui, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Uberaba, não importa se o imóvel está localizado em Salvador, em São Paulo, em Curitiba, não importa. Então não precisa pedir carta precatória neste caso, né? Então não interessa onde se localiza o imóvel que se pretende penhorar. Então, o executado, ele tem que, aí é claro, né, ele vai ter que ser intimado, né, nós já vimos, imediatamente da penhora, ou pessoalmente na pessoa do seu advogado, tá? E aí, né, sendo o imóvel, né, então o próprio devedor, né, o próprio executado vai ser nomeado, geralmente, né, como um depositário, tá? Com relação a, a, a execução por carta, né, por carta precatória, né, então a competência, se eventualmente, né, tivesse sido expedida uma carta precatória para cumprimento, por exemplo, de uma penhora, né, então, mas lembre-se, né, a penhora ela pode ser realizada, né, não importa onde o imóvel se localize, mas pode ser, de acontecer, né, de ser expedida uma carta precatória, né. Então, por exemplo, para citar o réu, né, que está localizado, está morando em outra localidade, né, e ali nesse ato, quando for fazer a penhora, né, por exemplo, não for fazer a citação, perdão, não encontrou o devedor, faz, por exemplo, a pré-penhora, né, o arresto executivo. Então, neste caso, né, a competência para penhora, avaliação, alienação do bem penhorado é do juízo deprecado. Então, tem o juízo deprecante, que é o que solicita a providência, e temos o juízo deprecado, que é o que recebe, né? Então, ainda assim, né, nós temos ainda precedentes, né, do STJ, e pela leitura do artigo 845, né, se você for ver os parágrafos, né, então, o parágrafo 2º, né, ele afirma a ideia de que se o executado não tiver bens ali onde está tramitando a execução, então, e você não conseguir, né, a penhora por meio de uma certidão, né, da respectiva matrícula, então aí você vai ter que expedir uma carta precatória. Olha só, imagina o seguinte, deixa eu explicar um pouco melhor isso. A questão que se coloca é o seguinte, o próprio escrivão, né, ele pode fazer a penhora onde quer que se encontrem os bens. Então, se você já tem a certidão, por exemplo, de um imóvel que o devedor tem lá em São Paulo, é só você apresentar no processo aqui em Uberaba, né, aquele imóvel, a certidão daquele imóvel que está lá localizado em São Paulo. Pronto, acabou. E o próprio escrivão que vai fazer a penhora, tá? Então, onde quer que se encontrem os bens, é aquela lógica que eu estava te explicando. Agora, se o executado não tem bens aqui em Uberaba, e mesmo assim eu também não consegui identificar bens fora de Uberaba, para trazer já a certidão, já prontinha, e apresentar aqui no processo para pedir para o próprio escrivão formalizar essa penhora. Não consegui. Aí sim vai ter que ser expedida a carta precatória, né? Então, para buscar a penhora, né, a avaliação e alienação dos bens, aonde se encontram esses bens, tá? Então,
esse parágrafo 2º do artigo 845 traz justamente essa regra, né? Então, você não tendo a identificação desses bens, né? Você não tem certidão. Então, por exemplo, para propiciar que o escrivão faça essa penhora aqui em Uberaba, né, de um bem que está localizado fora. Então, aí você vai ter que expedir uma carta precatória. Para que, né, então, olha, eu sei que tem bens lá em Salvador, na Bahia. Então, tudo bem, vamos então expedir uma carta precatória lá para Salvador, então, para fazer essa penhora, avaliação e alienação do bem. Então, vai ser feito lá, na localização, onde estão localizados os bens, tá? Então, essa penhora, essa avaliação e essa alienação do bem penhorado. Então, e mesmo que seja formalizada aqui em Uberaba, você apresentou a certidão aqui em Uberaba, né, desse bem. Só que o bem está localizado lá. Esse bem está localizado lá em Salvador. Então, mesmo assim, vamos ter que expedir uma precatória para que aquele bem seja avaliado lá e vendido lá. Então, o que esse parágrafo 2º diz, né, por isso que eu estou me alongando aqui um pouco mais na perspectiva, é que nós estamos explicando penhora. Mas logo depois da penhora vem qual ato? Avaliação. E depois da avaliação? Expropriação. Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: você penhorando aqui em Uberaba, apresentando certidão, né, então, formalizando aqui perante a própria Secretaria de Uberaba, mesmo assim esse bem depois vai ter que ser vendido, não vai? Esse bem vai ter que ser avaliado antes de ser vendido. Então, mesmo assim, vai ter que ser expedida a carta precatória lá para Salvador, para que lá, então, proceda, então, a avaliação ou alienação do bem penhorado, tá? Então, essa a perspectiva do bem penhorado. Se estiver fora, então, é o chamado juízo deprecante é o que solicita a providência. O juízo deprecado é o que recebe a providência. Então, o juízo deprecado, então, onde estão localizados os bens, é que vão providenciar toda a expropriação do bem, tá? Então, essa é a lógica interessante, tá? Você precisa mentalizar. Então, cuidado. Então, em eventuais embargos, né? Então, se o devedor quiser embargar, né, a essa execução, então os embargos devem ser oferecidos no juízo deprecante ou também, né, no juízo deprecado. Pode ser tanto no juízo deprecante quanto no juízo deprecado, os embargos, mas a competência para julgar vai ser no juízo deprecante, ou seja, quem emitiu a solicitação, ou seja, o juízo da execução. O juízo da execução. A não ser, né, que você alegue ali só vício da penhora, vício da avaliação, da alienação de bens, aí vai ser lá no juízo deprecado, né? Então, no juízo da situação dos bens, tá? Tem até uma súmula, né, do STJ, a súmula 46, que fala que na execução por carta, né, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, como regra. Então, se forem vícios atinentes à execução em si, é no juízo deprecante, que é no juízo da execução. Agora, não, mas peraí, fez uma penhora lá em Salvador. O imóvel está lá em Salvador. Então, se os vícios, os defeitos da penhora do bem, que está lá em Salvador, ou que for com relação à avaliação do bem, que está lá em Salvador, ou alienação do bem, que está lá em Salvador, aí vai ser lá no juízo deprecado, que você vai embargar, tá? Então, cuidado com este panorama, tá? Então, a formalização pode se dar aqui em Uberaba, mas quem vai proceder a essa venda, quem vai proceder a essa avaliação vai ser o juízo onde estão localizados os bens. Por isso que você pode propor a execução lá na localização onde os bens estão localizados, tem essa prerrogativa, e caso você não tenha proposto no local dos bens, né, você tem a propostação aqui em Uberaba, por exemplo, eu lembro lá naquele leque, né, bastante gigante, né, que o credor tem, né, de propositura de ações. Imagina, a obrigação foi constituída aqui em Uberaba, então você propõe aqui em Uberaba, né, mas a penhora foi feita num local, em outro juízo, né, em outro foro. Então, lá nesse outro foro, na localização dos bens, é que vão ser feitas a avaliação e a alienação dos bens, né. Então, essa é uma questão importante. Eventuais vícios, né, a penhora que aconteceu lá, ou na avaliação que aconteceu lá, e na alienação que está acontecendo lá também, os embargos devem ser opostos
lá, tá? Então essa é a regra importante. E o 846, né, fala que é uma regra muito interessante, né, que todo oficial de justiça, ou quem presta concurso de oficial de justiça deve conhecer, que fala que se o executado impede a entrada do oficial de justiça, né, impede a penhora, então ele fecha as portas impedindo o oficial de justiça de proceder à penhora, então o oficial de justiça vai precisar comunicar o fato ao juiz solicitando uma ordem de arrombamento, né, e o juiz autorizando essa ordem essa diligência, né, ser cumprida pelo oficial de justiça, tem que ser cumprida por 2 oficiais de justiça que vão cumprir o mandato, né? Então, ele vai arrombar, né, os cômodos, né, e os móveis também onde se presume estar os bens, né? E, óbvio, vai documentar tudo isso, né, por um auto, né, de penhora. Então, e ainda tem que ter 2 testemunhas, que geralmente vai ser guarnição da polícia militar, né, vão 2 policiais, né, porque vai que tem alguma resistência, né? Porque o oficial também, o parágrafo 2º fala, que sempre necessário, pode requisitar a força policial para auxiliar os oficiais na penhora dos bens, né? E então só cuidado, né, que esse auto, né, vai ser um auto circunstanciado, então ele vai ser realizado por 2 oficiais de justiça e para validade, né, então ele tem que ser assinado também por 2 testemunhas que devem estar ali presentes no cumprimento desse mandato, tá? Então, e por que existe essa regra, meus caros? Então, o STF já teve a oportunidade, né, de decidir que a casa é asilo inviolável do indivíduo, né? Então, é um espaço privado, né, que não é aberto ao público, que pode ser no caso, né, de que o executado ele vai exercer sua profissão ou atividade, então vai estar abrangido ali pelo conceito constitucional de casa. Então, nesses espaços, né, então a entrada do oficial de justiça, ela vai estar condicionada à prévia determinação judicial. Então, por isso que o oficial de justiça verificando que tem uma resistência do devedor, ele precisa, então, da ordem judicial para fazer isso, tá? Então, e ele vai cumprir essa diligência com outro oficial, são 2 oficiais. E seria totalmente legal o arrombamento realizado por oficial de justiça sem o mandado, né, que autoriza expressamente esse arrombamento, tá? Então, tem que ter essa ordem de arrombamento, tá? E, e é claro, né, é bastante interessante que, ao impedir, né, essa atividade do oficial de justiça, o executado está cometendo um crime de resistência, tá? Então, artigo 329 do Código Penal, tá? Então, cuidado com isso. E, como eu estava dizendo, né, então, os oficiais, eles podem requisitar, né, em caso de arrombamento, requisitar a força policial. Até porque, né, se ele resistir novamente, cabe a prisão, né, então, no caso de resistência à ordem judicial, que aí o oficial de justiça ele vai estar munido de uma ordem de arrombamento. E havendo resistência, né, então, crime de resistência. Então, e havendo essa requisição de força policial, né, para tanto, não é ato ilegal, e muito menos abusivo. Tá? Então, há, inclusive, o permissivo aqui no artigo 846, parágrafo 2º, né, fala expressamente disso, tá? Então, cuidado. E o próprio STJ diz, né, que isso não é abusivo, né, então, e o STJ falou que não cabe sequer mandado de segurança para atacar esse ato judicial que autoriza o arrombamento e designa, então, força policial para auxiliar os oficiais, tá? Então, é bem interessante. Bom, o CPC ali no artigo 846 também fala da duplicação, né, o auto, será lavrado então o auto, né, de ocorrência, né, tudo que ocorreu, então vai ser duplicado, né, então vai ter uma via entregue ao escrivão, né, ao chefe de secretaria, para que junte a auto-execução e a outra à autoridade policial, então duplicado nesse sentido. Então tudo que aconteceu ali vai ser entregue, vai ficar no processo, e a outra vai ser entregue à autoridade policial para tomar as devidas providências, né? E se for preso em flagrante, né, o executado ou quem resistiu à ordem, então vai ser entregue também à autoridade policial, tá? E nesse auto tem que constar também o rol de testemunhas com sua qualificação, tá bom? Então, cuidado
com essa perspectiva. Ok, meus caros? Bom, então nós terminamos aqui a parte, né, que fala do lugar da penhora, da realização da penhora, tá? Então aqui agora nós temos que comentar com vocês a outra perspectiva, né, que são as modificações da penhora. Então vamos aqui brevemente, né, comentar então essa parte, que é bem interessante. Bom, com relação à ideia de modificação da penhora, então o artigo 847, ele já começa falando o seguinte: o executado pode, né, no prazo de 10 dias, a partir do momento que ele foi intimado, ele pode requerer a substituição do bem penhorado. E desde que, nós comentamos até bastante isso, né? Desde que para ele seja menos oneroso e que não traga qualquer prejuízo à execução, qualquer prejuízo ao exequente. Então, olha que interessante essa perspectiva, né? Então, o executado, ele pode postular a substituição do bem penhorado, né? Então, dentro desse prazo de 10 dias, a partir da sua intimação, tá? E o juiz, então, ele só vai poder deferir, né, essa substituição do bem penhorado, ou seja, penhorou o meu carro, eu quero que seja penhorado por um imóvel. Então, essa substituição do bem vai ser condicionada, então, a uma prova, né, de que não vai trazer qualquer prejuízo à execução e, para ele, vai ser menos oneroso. Então, é um ônus argumentativo importante, então está descrito aqui nesse artigo 847, que nós comentamos lá na aula do princípio da menor onerosidade, né, nós comentamos isso lá. Então, e ele provando que não tem qualquer prejuízo para a execução e para ele é menos oneroso, né? É claro que o juiz tem que mandar ouvir o exequente, né, acerca desse pedido de substituição. Então, isso aqui é um dos incidentes que nós temos na penhora, né, esse pedido de substituição do bem penhorado. Então, e o segmento da doutrina diz o seguinte: olha, temos que ouvir o exequente, perdão, mas o professor Marinoni fala que pouco importa a concordância dele ou não. O executado teria o direito de substituição do bem constreito. Então, se ele demonstrar que para ele é menos oneroso e que não vai causar qualquer prejuízo à execução, então, tendo esse ônus argumentativo demonstrado na execução, ele teria o direito subjetivo à substituição do bem à penhora. Tá? Então, esse é um posicionamento que o professor Marinoni defende. E isso é um incidente, então, né, que ele está provocando, né, o executado. Então, e se, obviamente, ele não demonstra isso, né, ele está criando um incidente no processo, sem demonstrar isso, então ele vai acabar incorrendo na oposição injustificada ao andamento da execução, e ele vai poder ser considerado também um litigante de má-fé. Então, uma faca de dois gumes, né, se ele demonstra, ok, ele tem um direito subjetivo e não, o devedor, o credor não teria nem o que se opor, né, se ele demonstrar que para ele é menos oneroso e não vai causar prejuízo à execução. Mas também se ele não demonstra, né, ele vai estar se opondo à execução de forma indevida, uma resistência injustificada, então ele vai poder sofrer a punição por litigância de má-fé. Tem uma faca de dois gumes, né? Então, se você estiver advogando pelo credor, tem que ficar atento a isso, tá? E óbvio que é um ônus também do executado, né, de atender, né, no que couber. Então, os elementos ali do que estão previstos no parágrafo primeiro, né? Então, porque o parágrafo primeiro fala que o juiz ele vai autorizar a substituição se o executado, né, então o inciso primeiro fala comprovar, né, as matrículas, registro de certidão, né, com relação a bens imóveis. Então, se ele apresentar bem imóvel como substituição a bem a penhora, ele tem que comprovar por meio da certidão, né, das respectivas matrículas, né, do registro. Então, e se for bem imóvel, né, ele tem que descrever onde que quais são esses bens, propriedades, características, e onde que eles se encontram, né? Fazer a descrição pormenorizada, caso ele peça a substituição do bem por bem imóvel, né? Então tem que indicar também onde se encontra, quais são as características. Então isso é bem interessante. E se for semovente, né, tem que falar que espécie que é, número, marca, sinal também e local onde ele se encontra. Crédito, se ele for indicar crédito como substituição à penhora, então ele tem que indicar quem que é o devedor dele, né? Que o devedor é credor. Então, quem que é o devedor do devedor? Então, se ele está pedindo um crédito ser colocado ali, né, como substituição do bem à penhora, então ele tem que indicar quem é o devedor dele,
a origem da dívida, né, o título, né, que representa, e a data de vencimento. Está no inciso 4º do artigo 847, né? Então, e se tiver algum ônus, né, algum encargo, ele tem que também apontar, ele tem que apontar onde que se encontra, tá? Então, havendo qualquer ônus, é o dever de informar, né, que é corolário da boa-fé objetiva, tá? Então, cuidado com isso, né? Então, o executado ele tem o ônus de atender todos esses elementos do parágrafo 1º do artigo 847, quando ele vai postular a sua substituição do bem penhorado. E ele não fazendo isso, né, então ele vai perder, né, a possibilidade de pedir a substituição do bem. Haverá uma preclusão. Então, se ele não atender isso, ele depois não vai poder mais pedir a substituição do bem, porque o código no artigo 847 é taxativo, falando que ele tem 10 dias a partir da intimação. Não fez isso, não cumpriu com esse ônus, ou deixou passar o prazo de 10 dias a partir da intimação da penhora, preclusão, e vamos seguir. Segue, então o bem penhorado vai ser avaliado e depois vamos para a expropriação. Então, sempre uma marcha em direção à expropriação, tá? Então, e todos esses elementos devem constar, inclusive, e principalmente onde estão localizados nesses bens, né? Então, não bastasse no parágrafo 1º, todos eles falam, né, na questão da indicação, o parágrafo 2º foi redundante, né, disse de novo, né, onde que ele se encontra, né, a necessidade. E se ele oferecer um bem imóvel em substituição, né, se ele for casado, ele só pode oferecer um bem imóvel com a anuência expressa do seu cônjuge, a não ser que seja um regime de casamento, for separação absoluta de bens. Ele tem que deixar isso bastante claro, né, dizendo, olha, eu estou indicando um bem a penhora, um imóvel, mas eu sou casado no regime de separação absoluta de bens. Então, logo, dispensa-se a anuência do meu cônjuge, né? Agora, não é outro regime de bem, é comunhão parcial, comunhão universal. Ok, então tem que ter a anuência do cônjuge, tá? E pode ser feito por termo nos autos, mediante assinatura, né, no requerimento da substituição. Então não tem muita formalidade aqui não, pode ser no próprio requerimento da substituição do bem penhorado, tá? E se não houver essa anuência do cônjuge, o que fazer? O juiz vai ter que mandar intimar o cônjuge acerca dessa substituição do bem penhorado. Então, é bem interessante essa perspectiva. Então, o juiz tem um dever de ficar diligente aqui com relação a isso, tá? E desse pedido, né, de substituição do bem penhorado, então, o exequente, né, o credor, ele tem o direito de ser intimado para ele exercer seu direito ao contraditório. Está aí no parágrafo 4º, né, no artigo 847, né? Então, e temos precedentes do STJ falando o seguinte, que se aquele bem indicado, a penhora, tiver baixa liquidez, uma liquidez menor do bem que está sendo substituído, né, então ele pode recusar. Então tem precedentes do STJ. Tá? E havendo a concordância, então aí a própria secretaria vai lavrar o termo de penhora. Lembra o que é o termo de penhora? É aquele que é feito pela secretaria, o termo de penhora. Tá? Isso está descrito no artigo 849 do Código de Processo Civil. Tá? Sempre que ocorrer a substituição dos bens penhorados, será lavrado um novo termo. Tá? Então, havendo a substituição do bem penhorado, então tem que ser feito um novo termo. Tá? Então, de novo. Então, aí, quando fala termo de penhora, lembre-se, é feito pela secretaria. Então, cuidado com este detalhe. Tá? Então, essa questão da menor liquidez, né, que é o precedente que o STJ tem, né, que permite ao credor recusar, né, então, é aquele imóvel mal localizado em bairro ruim, que é ruim de comércio, um carro, né, que é de marca, nós sabemos, né, que temos marcas que são mais propícias à venda, as outras menos, cores de carros que são mais propícias para venda, como preto, prata, né, agora o branco, né, também tem ganhado bastante notoriedade, e carros que são mais difíceis de vender, igual o vermelho, o amarelo, né, são mais difíceis de venda. Então, ele verificando que há uma menor liquidez, né, naquele bem que foi apresentado, a penhora, como substituição, ele pode fazer a recusa. Tá? Então, esse precedente do STJ é bem interessante. Tá bom? E o 848,
né, do Código de Processo Civil também fala da substituição da penhora no caso do interesse do exequente. 848, então, ela traz aquela ideia de que, apesar de falar, né, de que ambas as partes, né, podem, né, mas nós temos que lembrar que a execução ela vai atuar em prol do exequente, é o que nós vimos lá no artigo 797 do Código de Processo Civil. Então, essa ordem de preferência, né, dos bens a serem penhorados, então ela visa atender esse interesse do credor. Tem que mentalizar isso. Então, aquela ordem que nós vimos no artigo 835, ordem dos bens a serem penhoráveis, que nós vimos nas aulas passadas, ela visa atender o interesse do credor. Então, o exequente e o executado, eles podem requerer a substituição dos bens penhorados nessas hipóteses do artigo 848. Então, e este postulado, né, então, o grande propósito desse 848 é que a execução se desenvolva de forma menos gravosa ao executado, né? Mas não afasta o direito do exequente à penhora conforme aquela gradação, né, do artigo 845. E também do direito à observância das formalidades legais. Então lembra que nós falamos, né, que para o credor, o 875, a ordem dos bens a serem penhorados, para o credor é meramente indicativo e para o devedor é vinculante. Então, o credor, caso ele verifique que o bem indicado a penhora não está dentro daquela ordem de gradação, ele pode pedir substituição, né? Então, e temos precedentes do STJ, pouco antigos, né, mas fala que essa ideia de menor onerosidade de execução, ela não pode sobrepor a efetividade da tutela judicial. Então, em prol do exequente. Então, é bem interessante essa lógica, né? Então, cuidado com essa perspectiva. Então, e o 848, né, então ele tem prevê essa faculdade de substituição para ambas as partes. Então, agora, o 847 que nós já analisamos, ela é uma regra aplicável só ao executado. Só ao executado. Então, ou aquele que tem os seus bens afetados pela execução, tá? E se aplica ali a menor onerosidade, tá? Então, cuidado. Essa perspectiva. Então, o 848, ele fala o seguinte, que as partes, então, tanto o credor quanto o devedor, poderão requerer a substituição da penhora se ela não obedece à ordem legal, né? Então, aquela ordem de gradação, geralmente quem vai pedir isso aqui é o credor, né? Falando, olha, ele indicou um bem lá que está numa classe, né? Lembra que é dividido por classes? Então, está numa classe inferior a deste outro bem que eu estou indicando, né? Então, ele indicou, por exemplo, semovente, mas aí o credor percebe que ele tem automóveis, que ele tem imóveis, então ele pede para substituir, por entender, por exemplo, que às vezes o imóvel está numa classe superior, o automóvel está numa classe superior, que, óbvio, para ele seria mais condizente, né? Então, é uma perspectiva bastante interessante. O inciso terceiro é outro que me chama bastante atenção, né? Então, às vezes eu penhorei fora, imóveis que estão fora aqui de Uberaba, né? Mas depois eu percebo que ele tem outros bens aqui em Uberaba. Então eu posso pedir a substituição. Falou assim, olha, eu descobri que eu tinha bens lá em Salvador, né, naquele exemplo que a gente estava te dando, mas depois eu descobri que tem bens aqui em Uberaba. Então eu quero substituir, quero cancelar aquela penhora lá em Salvador, eu quero penhorar o bem aqui, os imóveis que eu encontrei aqui, né? Então, o inciso quarto, né, é bastante interessante também, fala que se você às vezes já penhorou um bem que já tem a penhora recaída naquele bem, né? Lembra que eu falei penhora de segundo, terceiro, quarto grau, né? Tantos serão os graus conforme forem as penhoras, né? Então, pode acontecer, né? Então, você já penhorou um bem que já tem ali duas penhoras. Você é um credor, uma penhora de terceiro grau, né? Então, aí você descobre que tem outros bens livres e desembaraçados. Então, você pode falar o seguinte, ó, quero que substitua, não quero que a penhora recaia sobre aquele bem que já tem outras penhoras, eu quero que recaia sobre um bem que não tem penhora alguma, né? Então, por isso que fala o inciso quarto, havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já penhorados, objeto de gravame,
né? Então, ainda, né, o inciso 4º, né, nós já comentamos, né, baixa liquidez, né, um precedente até do STJ, né, então, se o bem que ele indicou obedeceu a gradação do artigo 835, mas é de baixa liquidez, é difícil de vender, então o credor pode pedir a substituição do bem à penhora, né? E perceba, esse 848, né, ele é bem voltado ao credor, apesar de falar ambas as partes, né, se você for perceber, olhar bem, ela é voltada ao credor, né? Então ela fala também, ao inciso 6º, né, se fracassar a tentativa de alienação judicial do bem, então aquele bem foi piorado, tentamos vender, tentamos de todas as formas, não conseguimos. Descobri que tem outro bem, então quero pedir substituição, né, porque aquele bem que eu tentei vender, não consegui, né? Então, e o inciso 6º, né, fala o executado não indicar o valor dos bens, né, ou omitir qualquer indicações previstas em lei, então também é possível, né, a substituição, né? Então, são perspectivas interessantes, né? O inciso 2º, né, que não comentei, se ela não incidir sobre bens designados em lei, contrato ou ato judicial para o pagamento. Então, às vezes, quando você tem, por exemplo, um direito real de garantia, né? Então, aquele bem que foi dado em garantia, ele que responde pela execução. E às vezes o cara vai indicar bem a penhora um bem que não está lá, né? Como o bem garantido, né? Então, por isso nós temos direitos reais de garantia. Então quando a penhora recaiu sobre um bem que não está ali previsto naquele contrato, então você pede para que seja respeitado o contrato, né? Tem o direito real de garantia, tá? Bom, e esse parágrafo único, né, fala que a penhora pode ser substituída por fiança bancária, né, ou por seguro garantia judicial, e fala aqui da questão dos 130%, que é bastante interessante. Então, o valor não inferior ao débito constitucional inicial é acrescido de 30%. Então, você tem aqui, né, que é bem parecido lá com as execuções fiscais, né? Então, de modo a atender toda a execução, né, então essa fiança, né, carta de fiança ou apólice de seguro, que alguns bancos oferecem, então você vai ter que, então, pelo menos garantir 130% do valor da execução, para cobrir ali juros, honorários advocatícios, né, correção monetária. Então, é uma questão interessante. O presidente do STJ fala que, olha, que o dinheiro tem preferência, né, na ordem legal, né? Então, tanto aqui na execução comum, como lá na execução fiscal, o dinheiro é o que tem preferência, né? E então, e confere, então, ao exequente, ao executado, perdão, substituir em prol dessa garantia, né? Então, que vai conferir uma liquidez bastante interessante, né? Geralmente quando ele faz isso, né, porque ele vai querer depois discutir em juízo, né? Então, e o dinheiro aqui, né, e a fiança bancária, né, o seguro, garantia judicial acabaram sendo equiparados, né? Então, essa é uma questão interessante, né, que o CPC acabou fazendo, né? Desde que limitado aí a 130%, então equiparou um com o outro, tá? Bom, o 849 eu já comentei, né? Sempre ocorre a substituição do bem penhorado, então será lavrado um novo termo, né? E o 850, né, do Código de Processo Civil, né, ele fala que é possível a redução da penhora ou a sua ampliação, né? Ampliação no sentido, olha, esse bem que está penhorado, ele não comporta o pagamento das execuções. Então nós temos que penhorar outros bens. Temos que ir para outros bens ou penhorar um outro bem de valor maior, né? O que é redução da penhora? Esse bem que foi penhorado, o valor dele é muito alto para pagar aquela execução. A execução é menor do que o bem que foi penhorado. Então, quando você invoca o artigo 850, né, você pede a substituição do bem, né, então, seja para reduzir a penhora, para ampliar a penhora, né, então, o grande fundamento aqui, né, da substituição do bem à penhora é caso o valor de mercado desses bens sofre uma alteração significativa. Então, a ideia aqui correlata é a seguinte: instabilidade da penhora, né? Então, a penhora ela vai afetar aquele bem, né, a ser alienado para a satisfação do crédito exequente, ok, né? Então, pode acontecer de haver uma alteração no valor de mercado do bem penhorado.
E aí, às vezes, o bem, por exemplo, valorizou muito. Então, o juiz determina uma redução. Né? Por exemplo, que a penhora recai sobre, não é a totalidade do bem, sobre 50% do bem, 40%, né? Então, ou que se substitua a penhora por um bem de menor valor, então, pode ser também que se determine a ampliação da penhora. Né? Então, a ampliação é porque, quando se diz o seguinte, esse bem que está sendo penhorado, ele não cobre a execução toda, ele vai cobrir só, por exemplo, 60% da penhora, ou 60% da execução, perdão. Então, nós precisamos penhorar outros bens para cobrir os outros 40%. Né? Então, nós temos esse instituto da ampliação ou da redução, né? E geralmente isso é feito, às vezes, com substituição da penhora. Então, o grande propósito aqui é garantir a máxima efetividade da execução. Né? Então, é claro que o juiz ele tem que ouvir as partes, né, que eles vão se manifestar ali em 3 dias, e o juiz dessa decisão, né, então, verificando que o imóvel sofreu uma valorização ou sofreu uma depreciação, pode acontecer também, né, uma depreciação, por isso que precisa de ampliar a penhora, né? Então, ele vai ter que ouvir as partes para que se manifeste sobre isso. E dessa decisão, né, que determina a modificação da penhora, cabe agravo do instrumento. Aliás, qualquer decisão que no curso do processo sobre esses incidentes na penhora, cabe agravo do instrumento. Tá? Então, 850, então, permite a redução, a ampliação da penhora, né, ou a substituição por outros bens, se verificar que o valor de mercado sofreu uma alteração significativa. Tá? E aqui, o 851, né, estamos aqui indo para a reta final, 851 fala da eventual segunda penhora. É possível, né, então, essa segunda penhora é possível nesses casos do artigo 851. Né, então, nada impede, né, que se realize uma segunda penhora para garantia da execução, né, do crédito. Então, e ele fala, né, olha, a redação ali é muito estranha, né, porque ele fala assim, não se procede a segunda penhora, salvo se. Então, é dois não, né. Então vamos fazer uma leitura aqui, né. Será feita a segunda penhora se a primeira for anulada. Ou então, se executados os bens, o produto da alienação não for suficiente para o pagamento do exequente. Então, aí nós vamos ter que fazer uma nova penhora. Né? Então, é insuficiente. E se o exequente desiste da primeira penhora, então, naquele motivo, né, que já tem uma outra penhora recaída naquele bem, né, então já tem constrição judicial, então permite-se que seja feita uma nova penhora, tá? Então, esse 851, apesar do caput ali ter uma redação bastante ruim, nada mais fala da ideia de segunda penhora. Nova penhora, tá? Então, é bem interessante essa perspectiva, tá? E o 852, né, fala que o juiz vai determinar a alienação antecipada de bens. Então, 852 fala especificamente da alienação antecipada. Nós até comentamos isso, né, nas aulas passadas. Então, a ideia aqui da alienação antecipada, ou seja, vamos vender às pressas, né? Vender às pressas. No caso de risco de deteriorar, né? Ou depreciar o bem, né? Então, peça de vestuário por causa da moda, né? A moda muda. Computadores, né? Ou então, se houver uma manifesta vantagem, né? Como eu comentei, aquele caso da venda de gado, né? Na Exposebu. Né? Estamos aí para começar a Exposebu. Então, se tiver feito a venda, a penhora de semoventes, né? Então é manifestamente vantajoso, né? Fazer essa venda antecipada para conseguir um valor melhor no mercado. Então, e é curioso, né? Que então pode ser um risco de depreciação ou manifesta vantagem. São os dois motivos. Então, tanto o motivo positivo quanto o motivo negativo. E quem pode pedir isso? Pode ser feito por qualquer das partes, essa venda antecipada, ou até mesmo o depositário. E pode até mesmo o juiz. Né? Então, aqui temos o artigo 730 do Código de Processo Civil, que permite que o próprio juiz tome a iniciativa. Tá? Então, o 852, né, apesar de falar assim, tratar de veículos automotores, né, pedras, metais preciosos, ou qualquer outros bens sujeitos a depreciação ou deteriorização. Então, esse inciso primeiro, ele é meramente exemplificativo. Por que fala de veículos automotores? Porque
cada mês que passa, né, a tabela FIPE vai depreciando o valor do carro, né? Virou o ano, o carro perde significativamente o valor. Então, os carros, né, os automóveis, o quanto antes você vender, melhor. Equipamentos de informática, né, também, né, vestuário, né, por causa também da moda, né, então, a moda passa e depois e tem também a questão da estação do ano, né, então, se nós estamos no inverno, então é muito mais fácil você vender as peças de inverno que eventualmente tenham sido penhoradas. Então, por isso. E por fim, para a gente terminar essa parte, né, 853 fala que se uma das partes requerer a substituição do bem penhorado ou requerer a questão mais procedimental, requerer a venda antecipada, né? Então, o juiz vai ter que ouvir a outra no prazo de 3 dias antes de tomar a decisão. Então, a ideia aqui do 853 é bastante simples, né? A ideia do contraditório, né? Então, com relação à substituição, modificação da penhora, ou a ideia de uma nova penhora, ou a alienação antecipada. Então, nós falamos sobre substituição, artigo 847 e 848. Ou modificação da penhora, 850. Nova penhora, 851. Né? Então, ou alienação antecipada, que acabamos de comentar, 852. Então, tudo isso tem que ser feito em contraditório, tem que ouvir a parte contrária no prazo de 3 dias, sob pena de ser inválida, sob pena de nulidade, tá? Então, é claro, né? Por exemplo, o professor Marinoni defende que é possível o contraditório postergado, né? Então, no caso da alienação antecipada de bem, se verificar que há uma iminência, né, desse bem ser deteriorado, depreciado, de modo significativo, então é possível ali uma tutela antecipada, né? Uma alienação antecipada sem inauditar outra parte, ou seja, sem o contraditório. Então, seria, na verdade, mais seria um contraditório postergado. Tá? E essa decisão, qualquer decisão que seja sobre a modificação da penhora, sobre a substituição do bem penhorado, sobre nova penhora, né, ou alienação antecipada, ela vai ser impugnável por agravo do instrumento, tá? Porque ser uma decisão interlocutória, ok? Então era isso, né? Na aula de hoje só deu para a gente falar desses 3 grandes elementos aqui, né? Então, documentação da penhora, registro de depósito, lugar da realização da penhora, modificação da penhora, ok? Então, na próxima aula nós vamos ver da penhora online, então vamos ver penhora de créditos, né, e vamos ver penhora de cotas, penhora de empresa, né, percentual de faturamento de empresa, penhora de frutos, e depois vamos para a fase da avaliação, tá bom? Então, por hoje era isso, com relação à penhora. Muito obrigado a todos.